O Portal DBO conversa com José Vicente Ferraz, diretor técnico da Informa FNP. Vicente, nos últimos anos o mercado do boi tem passado por uma série de oscilações. E agora em setembro a gente provavelmente deve ter uma grande retomada no preço da arroba. O que tem influenciado esse cenário? Bom, a gente tem alguns efeitos que claramente refletem a situação econômica do país e que diz respeito principalmente à questão do poder aquisitivo dos consumidores, tá? Mas você também tem efeitos importantes que são decorrentes das questões estruturais do mercado. Então, se nós observarmos historicamente, nós estamos num período de alta de preços normal, porque nós temos a chamada entre-safra do boi. Um período que, devido às condições climáticas, você tem uma redução expressiva da oferta de bois que são oriundos de pastagem, porque você tem um período mais frio e um período mais seco, que degradam as pastagens, que demoram a se recuperar com a volta das chuvas e com o tempo mais quente, que permite que as pastagens melhorem significativamente e você retome a produção de gado de pasto. Então, se nós observarmos estatisticamente e historicamente, uma série histórica longa de preços, nós vamos ver que tradicionalmente o período de maio é o período onde acontece a cava de preços do preço do boi gordo, tradicionalmente. E depois se entra num processo de retomada dos preços do boi até mais ou menos novembro, quando então se inicia um período de queda que vai o fim do ano de dezembro e os primeiros meses do ano seguinte até maio. Então esse é um ciclo da sazonalidade de oferta de boi que tem reflexo direto no preço, obviamente. Claro que existem exceções e existem outros fatores que podem mascarar esse tipo de questão. Esse ano em particular, nós tivemos alguns efeitos que mascararam com certeza isso, principalmente a greve dos caminhoneiros e uma série de outros fatores políticos, econômicos, que trouxeram distorções para esse tipo de coisa. Mas efetivamente nós agora, nesse momento, passamos por um processo de retomada do preço do boi. Então a gente já tem estatísticas mostrando que o preço do boi está aumentando e acredito que a tendência deva se manter para outubro e provavelmente para novembro, quando então provavelmente a gente começa a ter uma inflexão do preço no sentido da queda. Essa é a nossa observação de mercado, que é uma observação e uma análise feita essencialmente a partir da oferta de boi, né, que diz respeito a essa questão de sazonalidade e o ciclo curto do boi, e em relação a uma demanda que é muito boa para a exportação e que impediu inclusive que houvesse uma queda maior em determinados momentos e que agora dá um pouco mais de sustentação para essa alta, e do consumo interno, que ainda é fraco por causa da crise econômica que nós estamos passando. Agora em outubro também ocorrem as eleições para presidente. Isso pode afetar o desempenho das exportações nos próximos meses? Eu acredito que o efeito mais direto que pode acontecer, e mesmo assim não é tão direto, diz respeito à questão do câmbio. Tá? Conforme o mercado ficar mais nervoso, ele tende a fazer com que o câmbio se desvalorize mais, ou seja, o real se desvalorize em relação ao dólar. Isso é positivo para as exportações. Tá? Então a eleição de um presidente que deixa o mercado muito nervoso
deve fazer com que as exportações sejam beneficiadas, por incrível que pareça. Então essa é uma situação que pode ter algum efeito. Agora, um efeito mais estrutural, um efeito relativo e decorrente de uma nova política, de uma nova ideia, não apenas no que diz respeito à questão da pecuária, mas do agronegócio e da economia como um todo, e do país como um todo, efeitos mais estruturais não acontecem do dia para a noite. Então isso vai levar, na melhor das hipóteses, pelo menos até meados do ano que vem, para que a gente possa notar algum efeito mais duradouro. Porque efeito cambial é uma coisa muito volátil, uma coisa muito sujeita a oscilações, né? E isso não gera uma segurança, inclusive para o exportador, para firmar contratos de longo prazo e coisas desse tipo, né? Então eu vejo que a questão das eleições, elas são importantes, obviamente, mas, como eu disse, num cenário um pouquinho mais para frente, não tão de curto prazo. Sim, no ano passado a gente teve uma série de complicações, mas em seguida a gente teve uma retomada, grande parte também em função das exportações, que ajudaram a segurar os preços ou evitar que eles caíssem mais. Isso. Nesse ano você já traçou um paralelo, e qual a expectativa de preços até o fim do ano, em valores reais? Como eu disse, eu acho que esse mês de outubro, nós ainda teremos preços bem firmes. Acredito que novembro também, talvez até um pouquinho mais altos que outubro. Dezembro você tem efeito 13º salário, isso ajuda o consumo interno, sem sombra de dúvida, mas, por outro lado, as exportações tendem a ser mais tímidas, porque você tem principalmente os países do hemisfério norte sob sério problema de frio, tá? E também há problemas contábeis, porque muita gente não quer fazer transações nos últimos 15 dias do ano por problemas de contabilidade, de uma série de pequenas coisas burocráticas. Então, se você analisar as estatísticas, há uma tendência de redução das exportações no final do ano, mas como há uma melhoria do mercado interno, eu acredito que dezembro talvez caia um pouquinho o preço, mas muito pouco, e a partir de janeiro sim, aí é uma tendência de haver uma queda de preços, tá? Que deve se prolongar, como eu disse, até maio, junho, tá? E a partir daí a retomada. E aí já pode ser que haja algum efeito de efetivamente o novo presidente, a nova política econômica trazer um ânimo para o mercado, você começar a ter uma situação de mais otimismo, melhorar o consumo e possivelmente aí sim você pode ter inclusive uma retomada forte de preços. Muito se fala também em relação ao ciclo pecuário, do qual alguns dizem que nós estamos há 2 anos no ciclo de baixa. Em que momento do ciclo nós estamos e a partir de que momento a gente pode esperar uma melhora? Então, toda essa análise que eu fiz, ela diz respeito àquilo que a gente chama de ciclo curto, de safra e entre safra do boi. Tá? É o ciclo que acontece dentro de um período de um ano. Depois você tem o chamado ciclo longo pecuário, que tem mais ou menos uma duração de 7 anos. Nesse período você analisa muito a oferta de gado para abate em relação à questão da quantidade de bezerros que nascem. E isso tem uma direta correlação com a quantidade de fêmeas de matrizes no rebanho. Então, quando se mata mais matriz ou se retém mais matriz,
que aumenta ou diminui o número de nascimentos de bezerro. Esse efeito existe não só no Brasil, no mundo todo, ele é clássico, conhecido, e efetivamente a nossa análise do ciclo pecuário é que nós tivemos um pico de preços em 2016. E efetivamente a nossa análise era que provavelmente nós teríamos ainda um ano, talvez 2017, ainda de preços, se não em alta, pelo menos mantidos num patamar elevado. E o que nós observamos na prática foi que em 2017 já começou a cair significativamente, né? Então, o que acontece? Acontece que, na nossa opinião, houve uma interferência de problemas políticos, econômicos, etc., de problemas de exportação, carne fraca, uma série de problemas que todo mundo conhece, não precisa ficar repetindo, que, na verdade, se sobrepôs ao ciclo pecuário. E provavelmente, isso é uma tese que, infelizmente, não dá para provar, né? Mas provavelmente ele provocou uma queda antecipada dos preços do que nós esperávamos. Nós esperávamos preços mais firmes no ano de 2017, principalmente, e mesmo nesse ano de 2018. Isso pode fazer com que efetivamente tenha havido uma antecipação do abate de fêmeas, porque se o preço cai, tá? Se o preço cai, você tem um desestímulo aos produtores em reter fêmeas. Então, se houve um aumento do abate de fêmeas, isso vai ficar mais claro nas estatísticas que saem já depois de transcorrido um período, então a gente não pode ainda afirmar isso categoricamente, mas se houve uma antecipação do abate de fêmeas, provavelmente você também vai ter uma antecipação do início da retomada de preços. Porque, obviamente, se você abate fêmea, nasce menos bezerro e, consequentemente, você tem menos produção de carne lá no futuro. Essa ideia, tá? Pode ser que isso possa acontecer. Então, essa é uma hipótese bastante razoável. Infelizmente, ainda nós não temos dados estatísticos para afirmar isso objetivamente. Esse desempenho das exportações em alta significa que o Brasil conseguiu recuperar aquele mercado e parte de sua imagem que foi arranhada no ano passado com as crises? Eu acho que significa essencialmente o seguinte: o dano na imagem eu acho que não foi reparado, não. Mas existe uma realidade de mercado que é muito fria e muito objetiva. Se você tem um produto para oferecer que ele é escasso no mercado e você é competitivo em termos de preço, e o Brasil é competitivo em termos de preço, principalmente com câmbio favorável, e nós não podemos esquecer que até algum tempo atrás, não tanto tempo atrás, nós falávamos num dólar a 3,20 e fomos para mais de 4. Agora estamos retornando para abaixo de 4. Isso é muito significativo. Você está falando num aumento de mais de 20%, 25% no câmbio, né? Isso é muito significativo. Isso quer dizer que o exportador ele recebe muito mais reais por um valor que ele exporta em dólar. Então isso dá uma margem de manobra para o exportador ser muito competitivo no mercado internacional. Então, mesmo com a imagem arranhada, quando você oferece um produto por um preço mais baixo, e esse produto ele tem uma imagem arranhada, mas todo mundo sabe que ele tem uma certa qualidade, ele não é um produto ruim, né? O problema é que a imagem ficou arranhada.
E reconstruir essa imagem vai levar tempo. Mas o fato de você ter um preço competitivo no mercado internacional, ele consegue superar essas barreiras. Principalmente um mercado que é ávido por consumir. Porque a gente precisa entender que a economia mundial continua crescendo. Que o consumo de proteínas animais continua crescendo. Então, você tem um efeito muito importante. As pessoas falam, a China está crescendo muito menos do que o normal. Só que a China está crescendo numa base 20 vezes maior do que crescia há 20 anos ou 25 anos atrás. Então, mesmo um crescimento para os padrões chineses mais modesto, representa uma quantidade a mais que eles precisam consumir de proteínas e coisas desse tipo, que é simplesmente muito grande. Então isso faz com que as nossas exportações consigam se manter. Mas evidentemente que é preciso, e se espera que o novo governo, etc., tome medidas nesse sentido, no sentido de fazer com que as nossas estruturas de fiscalização, de controle, de qualidade do nosso produto sejam moralizadas e, consequentemente, a gente retome a confiança e a nossa boa imagem que nós tínhamos até o início desses incidentes.